Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Simone. Vamos dar continuidade à gravação de mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a hipertensão arterial na gestação e eclâmpsia. Lembrando, que a nossa disciplina materno-infantil 1 é hipertensão arterial na gestação e eclâmpsia. Complicações hipertensivas na gravidez são a maior causa de morbidade e mortalidade materna e fetal. Ocorre em cerca de 10% de todas as gestações. São mais comuns em mulheres nulíparas, em gestação múltipla, mulheres com hipertensão há mais de 4 anos, história de hipertensão em gravidez prévia e de doença renal, ou mulheres com história familiar de pré-eclâmpsia. Então, hipertensão arterial, na gestação e eclâmpsia. Hipertensão, todo mundo sabe que é o aumento da pressão arterial, Hoje ela é responsável pela maior causa de morbidade e mortalidade materna e fetal, ainda em tempos que a gente sabe que tem muitas condições, que ainda tem o pré-natal, que tem todo um acompanhamento. Infelizmente ainda morre muita mulher com hipertensão ou relacionada à hipertensão no caso da eclâmpsia. Os fatores de risco: gestação múltipla, ou seja, mulheres que engravidaram mais de uma vez, várias gestações. Hipertensão há mais de 4 anos, ou seja, aquelas hipertensões não tratadas, hipertensões descompensadas, porque a gente já viu em aulas anteriores que mulheres com doença crônica, como a hipertensão, tem que fazer um acompanhamento antes, tem que controlar essa hipertensão para depois engravidar. Ou quando descobre uma gravidez, fazer esse controle, tem os medicamentos, mudança no estilo de vida, como alimentação, atividade física, para fazer esse controle. E as mulheres nulíparas que nunca engravidaram, ou com doença prévia renal, ou mulheres com pré-eclâmpsia na família. Também, se tem um histórico familiar de pré-eclâmpsia, já fica, essa mulher já entra no grupo de risco para desenvolver. Aí é fundamental diferenciar a pré-eclâmpsia, que é a síndrome de vasoconstrição aumentada com redução da perfusão de uma hipertensão primária ou crônica pré-existente. Lembrando, que a pré-eclâmpsia ela tem início por volta da 20ª semana de gravidez, ou seja, na segunda metade da gestação, e com presença de proteína na urina, que no caso é a proteinúria. Classificação da hipertensão arterial em mulheres gestantes. Hipertensão arterial crônica corresponde à hipertensão de qualquer etiologia, nível da pressão arterial maior ou igual a 14/9, presente antes da gravidez ou diagnosticada até a 20ª semana da gestação. Mulheres hipertensas que engravidam têm maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Lembrando que nem sempre isso vai ser uma regra. Mulheres que podem nunca ter apresentado o pico hipertensivo na vida, ela pode normalmente desenvolver essa pré-eclâmpsia ou desenvolver uma hipertensão durante a gestação. A gente sabe, que a gestação em si já pode desencadear essa hipertensão ou até mesmo a pré-eclâmpsia. Então, sempre, todas as consultas, aferir a pressão arterial e sempre fazer orientação de alimentação saudável, movimentar, que a gente sabe, gestante, mais do que todo mundo, na verdade, deve praticar uma atividade física. E gestante, principalmente, a orientação é que não fique parada. Vai ter o aumento do peso, a gestação ali em si, que vai estar comprimindo, então acaba tendo esse aumento. Embora no início da gestação algumas mulheres apresentam, a queda da pressão, que fica, aí dá a falsa impressão de que pode abusar da alimentação, do sódio. Então a gente orienta mesmo essas com hipotensão que não abuse, porque na segunda metade da gestação pode começar a ter esse pico hipertensivo, ou no final da gestação mesmo, que existe algumas gestantes que vai tudo bem até no finalzinho
e de repente começa a aparecer os edemas e de repente descobre aí um pico hipertensivo e pode entrar numa pré-eclâmpsia e se não cuidar, óbvio, né, pode desenvolver a eclâmpsia. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia. A eclâmpsia geralmente ocorre após a 20ª semana de gestação, classificamente pelo desenvolvimento gradual de hipertensão e proteinúria, apresentando-se um nível de pressão arterial maior ou igual a 14/9, com proteinúria maior que 300 mg 24 horas. E após 20 semanas de gestação, pode evoluir para a eclâmpsia, e mais comum em nulíparos ou gestação múltiplas. Mulheres com hipertensão arterial pregressa por mais de 4 anos têm aumento do risco de desenvolver pré-eclâmpsia de cerca de 25%. Outro fator de risco é o histórico de pré-eclâmpsia e de doença renal. Então, mulheres com hipertensão arterial pregressa por mais de 4 anos, ou seja, as mulheres que já são hipertensas, com essa hipertensão descontrolada, tem que fazer o controle antes, porque elas têm maior risco, aí, que tem cerca de 25%. Então, é um percentual muito alto para desenvolver. Outro fator de risco é o histórico familiar. Se tem alguém na família, principalmente a gente olha parentes de primeiro grau, mãe, irmãs, ou alguém ali mais próximo, se teve a pré-eclâmpsia e desenvolveu, então essa mulher provavelmente já tem um risco. Lembrando que quando a gente fala de risco, né, não necessariamente vai desenvolver, é um risco, pode acontecer, né, tem uma chance de acontecer. E de doença renal, a gente sabe, né, a hipertensão está muito relacionada ao fator dos rins, que é o filtro do nosso corpo. Então, se tem um problema renal, obviamente já tem uma chance maior para desenvolver hipertensão, e com a hipertensão, consequência, né, uma pré-eclâmpsia. A eclâmpsia caracteriza pela presença de convulsão clônicos generalizada em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causados por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva. Pode ocorrer na gravidez, no parto e no puerpério imediato. Em gestante com quadro convulsivo, o primeiro diagnóstico a ser considerado deve ser a eclâmpsia. Então, a eclâmpsia é diferente lembrando, só para deixar bem claro aí, hipertensão vai ser o aumento da pressão arterial, a pré-eclâmpsia vai ser o aumento da pressão arterial acompanhado da proteinúria, que é a perda de proteína na urina, e a eclâmpsia, além dessa presença, né, do aumento da pressão arterial e da perda de proteína na urina, ela vai apresentar essas convulsões, mais o quadro hipertensivo. Aí descarta sempre a possibilidade da epilepsia. Óbvio que se a gente sabe que a mulher é epilética, tem que levar em consideração. Mas não tendo esse quadro de epilepsia, a primeira suspeita que se tem é da eclâmpsia. Mas ela, para desenvolver, né, a eclâmpsia, normalmente vai apresentar o edema, vai apresentar um pico hipertensivo. Então, a orientação, todas as consultas, nas reuniões de pré-natal, quando for fazer reuniões de grupo, que a gente esteja aferindo essa pressão arterial e lembrando sempre de anotar no prontuário, no cartão da gestante e fazer as orientações. Qualquer alteração tiver, a gente comunica, né, imediatamente para o médico, porque não dá para ficar esperando. A gente vai ver na sequência a diferença e como agir, né, no caso da hipertensão, quando vem acompanhado de sintomas, sem sintomas, mas não dá para esperar. Então, a gente vai imediatamente, né, para o socorro, leva para o hospital, mas tem que tomar uma providência, porque pode levar a óbito tanto a mulher quanto o feto. Hipertensão crônica com pré-eclâmpsia associada.
é o surgimento de pré-eclâmpsia em mulheres com hipertensão crônica ou doença renal. Nessas gestantes, essa condição agrava-se e a proteinúria surge ou piora após a 20ª semana de gravidez. Hipertensão crônica, lembrando que a mulher já apresenta esse quadro hipertensivo, né? Então a hipertensão crônica com pré-eclâmpsia associada ao surgimento de pré-eclâmpsia em mulher com hipertensão crônica ou doença renal, ou seja, né, vai começar a apresentar proteinúria após a 20ª semana, ou vai piorar esse quadro após a 20ª semana, mas já são mulheres que apresentam esse fator, que já tem, né, um quadro hipertensivo, que já tem uma doença renal. Então, diferente aí das pré-eclâmpsias apresentadas em mulheres que nunca apresentou um quadro hipertensivo antes, que nunca manifestou uma doença renal. Hipertensão gestacional é o desenvolvimento de hipertensão sem proteinúria que ocorre à 20ª semana de gestação. O diagnóstico é temporário e pode representar hipertensão crônica recorrente nessa fase da gravidez. Pode evoluir para pré-eclâmpsia e, se severo, levar a altos índices de prematuridade e retardo do crescimento fetal. Então, quando fala, o próprio nome já diz, a hipertensão gestacional é o desenvolvimento da hipertensão durante a gestação. Ela nunca antes apresentou o quadro de pico hipertensivo e, de repente, agora na gestação apresenta. Porém, esse quadro de hipertensão, ele apresenta após a 20ª semana. Lembrando, né, que a gente até viu nas patologias lá que a única condição que apresenta pré-eclâmpsia da 20ª semana é no caso da mola e da tiforme. Nas outras, em condições normais, vai apresentar na segunda metade da gestação, que é a partir da 20ª semana. Aí o diagnóstico é temporário, vai ser durante ali a gestação e pode representar hipertensão crônica recorrente nessa fase. Pode também evoluir para pré-eclâmpsia e, se severa, levar a altos índices de prematuridade e retardo do crescimento fetal. Então, tem que ser controlada, mesmo apresentando esse pico hipertensivo durante a gestação, ela tem que ser controlada. E depois, mesmo após o nascimento, se continuar só o quadro hipertensivo, não evoluindo para pré-eclâmpsia, não tendo problemas mais graves na gestação, após o nascimento, no puerpério, a gente continua monitorando essa pressão arterial, porque pode desenvolver também no puerpério. Lembrando que os riscos não é só durante a gestação, no puerpério também, alto índice de mortalidade materna, por complicações. Então, só frisando isso aí. Hipertensão transitória. De diagnóstico retrospectivo, a pressão arterial volta ao normal cerca de 12 semanas após o parto. Pode ocorrer nas gestações subsequentes e prediz hipertensão arterial primária futura. É importante considerar a presença de outros fatores de riscos, lesões em órgãos-alvos e outras comorbidades. Essa hipertensão transitória vai ser por um período de tempo, né? A pressão volta ao normal cerca de 12 semanas após o parto, pode ocorrer nas gestações subsequentes, ou seja, em novas gestações. Mas mesmo que ela volte aí ao normal, durante esse período a gente faz esse monitoramento também e os aconselhamentos, a orientação é a mesma da hipertensão, de hipertensão crônica, né? Que mesmo acontecendo durante esse período, a gente orienta aí os mesmos cuidados básicos da hipertensão. A classificação da pressão arterial em adultos normal, pré-hipertensão normal, menor, né, igual ao menor 12/8, pré-hipertenso 12, que é de 120 a 139, né, entre 12 e 13, ou de 8 a 9. Estágio 1 de hipertensão, entre 14 a 15 por 9, ou por 10, que é 99. Estágio 2, igual ou maior 16,
que 16/10. O valor mais alto da sistólica ou diastólica estabelece o estágio do quadro hipertensivo. Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para a classificação de estágio. Nem sempre a pessoa vai apresentar tanto a sistólica quanto a diastólica elevada. Às vezes pode ser uma ou a outra elevada. Mesmo assim, a gente considera o que apresentar aí mais elevado, né, para classificar como hipertensão. Hipertensão crônica durante a gestação. Mulheres com estágio 1 de hipertensão arterial têm baixo risco de complicações cardiovasculares durante a gestação e são candidatas a somente modificar seu estilo de vida, como estratégia terapêutica. Não existem evidências de que o tratamento farmacológico tenha melhores resultados neonatais. Então, quando a gente fala do estágio 1, isso serve para qualquer pessoa. A primeira orientação, normalmente o médico não vai passar, né, de cara, ele já passar a medicação. A primeira orientação é mudança no estilo de vida, atividade física e mudança na alimentação, uma dieta hipossódica, restrita em gorduras, principalmente as gorduras saturadas, né? Evitar frituras, alimentos de alto índice calórico, baixo em nutrição, e não indica de cara aí a medicação. Fazendo isso, começando com a atividade física, a gente continua monitorando por um tempo. Não tendo sucesso, que entra com a parte medicamentosa, mas a primeira estratégia aí para qualquer pessoa que apresente um nível, né, independente de gestante ou não, é a mudança no estilo de vida. Só lembrando que mulheres gestantes que nunca praticaram atividade física na vida, a gente não orienta que vá fazer nada muito excessivo, que a mulher também, ela não pode, a gestante não pode fazer nada que leve ela à fadiga, né? Principalmente as mulheres que são sedentárias, obesas, nada que leve à fadiga, não pode caminhada durante período de sol muito quente, então é no período da manhã, enquanto o sol estiver mais fresquinho, e no período da tarde. Normalmente 3 vezes na semana. Ela não pode chegar àquele ponto de sentir taquicardia, de sentir falta de ar. E hidroginástica também, em alguns casos orientam, mas sempre com acompanhamento profissional, né? Não é por conta ela começar, nunca praticou atividade na vida, a gente mandar correr uma maratona, que a gente também vai estar ocasionando problema. Aí, além disso, normalmente a pressão arterial cai na primeira metade da gestação, facilitando o controle da hipertensão sem medicamentos ou com suspensão dos medicamentos que estiverem sendo usados. Como eu falei anteriormente, no início da gestação costuma ter essa queda de pressão, então isso ajuda também, né, nesse controle. Mas lembrando, né, uma vez que a ferida estiver normal, que a gente vai considerar que está tudo bem, desde que ela apresente aí um pico hipertensivo. Então, a gente vai estar sempre monitorando. E segue as orientações, até porque toda gestante deve ter uma boa alimentação, deve evitar o excesso de sal, porque no final da gestação começam os edemas, e a gente sabe que isso pode evoluir, né, para uma pré-eclâmpsia, para o aumento da pressão arterial. O tratamento não medicamentoso da hipertensão. A dieta desempenha um papel importante no controle da hipertensão arterial. Aí uma dieta com teores reduzidos de sódio, aí vem até uma quantidade, que não vem o caso, né, pra gente, porque é a nutricionista que vai passar, mas a gente orienta também a questão de tirar os condimentos, e lembrando sempre de frisar sempre isso, que a gente às vezes fala, vai dar orientação para o paciente, a gente fala, tem que tirar o sal, mas aí ele começa a usar o Sazon, o caldo quinó, e isso a gente escuta muito quando a gente vai fazer orientação para hipertenso.
Aí eles às vezes falam pra gente, não, mas eu nem uso sal mais, eu troquei tudo pelo Sazon ou pelo caldo quinó. Então, sempre lembrando, quando a gente falar do sal, não é só o sal de cozinha. Às vezes tem esses embutidos, enlatados, produtos em conserva, normalmente vem com muito sal, então a gente orienta que não faça o uso. O máximo que puder usar os produtos in natura, né, os produtos na forma original, sem o uso de conservante, que todos esses enlatados, conservante, embutido, contém muito sódio também. Aí, às vezes, a pessoa, se a gente não frisar muito isso, a pessoa vai achar, não tô colocando sal na comida, tá tudo bem. Aí, essa dieta é baseada em frutas, verduras e legumes, cereais integrais, leguminosas, leite e derivados desnatados, quantidade reduzida de gordura saturada, trans e colesterol, mostrou ser capaz de reduzir a pressão arterial. Esse, né, para o tratamento não medicamentoso da hipertensão. Quando tem na equipe multidisciplinar, se tiver nutricionista, se tiver um acesso até melhor para estar dando essas orientações, passar uma dieta específica para cada um. Mas basicamente o que a gente orienta para todo e qualquer paciente, né, independente de gestante ou não, é essa diminuição mesmo no nível de sódio, não só no sal, mas nos alimentos que contêm o sódio no geral e as gorduras. Quando há essa mudança no estilo, nessa alimentação, já reduz bastante. Aí a prática de atividade física regular, além de ajudar no controle da pressão arterial, pode reduzir consideravelmente o risco de doença arterial coronária, acidentes vasculares e mortalidade em geral, facilitando ainda o controle de peso. A gente já viu também, né, quando a gente fala lá das orientações para a gestante não ganhar muito peso, principalmente no início, porque no final realmente fica mais difícil de ter esse controle, que começa, aí o bebê já começa a ganhar peso, né, aí já fica um pouquinho mais difícil, mas se ela puder ter esse controle, a gente orienta sempre, né, que evita esse ganho de peso, porque não vai fazer bem para ela, ou seja, ganho de peso exagerado não faz bem para ninguém. Aí essa prática de atividade física, além de ajudar, né, a regular essa pressão arterial, pode reduzir também o risco de doenças arteriais e mortalidade em geral, facilitando aí o controle do ganho de peso, que também ajuda, que uma coisa acaba levando a outra. Aí o tratamento medicamentoso na hipertensão. A meta principal do tratamento da hipertensão crônica na gravidez é reduzir o risco materno, mas a escolha do medicamento é mais dirigida para a segurança do feto. A meta aí é evitar que a mulher vá a óbito, né? É a meta principal, mas também não pode passar uma medicação para ela colocando o feto em risco. Não é essa não é essa a intenção, já que tem que fazer esse controle, que tem que usar a medicação, que seja uma escolha de uma medicação mais segura para o feto, né? Para não ter alteração, para não interferir nessa gestação também. Quando houver indicação, deve-se manter os medicamentos utilizados previamente à gravidez. Sempre que for possível sua suspensão, faz-se necessária e rigorosa monitoração dos níveis pressóricos e dos sinais de pré-eclâmpsia. Então, conseguiu retirar essa medicação, está controlada, ela está fazendo atividade física, fez um controle aí da alimentação, conseguiu controlar, o médico suspendeu a medicação, não significa, está curado, pode relaxar. Não, tem que fazer esse monitoramento rigoroso e ficar atento, né, para os sinais de pré-eclâmpsia, que pode desenvolver e pré-eclâmpsia, ela acaba assim de uma hora para outra aparecendo.
né, tem um aumento da pressão, começa ali os edemas, a gente já começa a observar e pode ser que surja ali de imediato. Então, a gente faz o controle e fica atento a essas alterações. A hipereclâmpsia são indicativos de urgência, né, com a pressão arterial diastólica igual ou maior que 110, com ausência de sintomatologia clínica. O não comprometimento de órgãos-alvos permite o controle pressórico em até 24 horas, se o quadro não se agravar. Emergência, pressão arterial diastólica igual ou maior que 110, com presença de sintomatologia clínica. Controle pressórico deve ser rápido, em até 1 ou 2 horas. A impossibilidade de previsão na evolução do quadro impõe como medida ideal o encaminhamento e a internação do paciente para acompanhamento hospitalar. Então, lembrando aí essa classificação, é só lembrar lá dos primeiros socorros mesmo, a urgência e emergência, né? A urgência tem que ser resolvida em até 24 horas e a emergência tem que ser mais rápida, é uma questão de vida ou morte ali. Então, tem que ser resolvido em até 2 horas, né? Não pode passar disso. Aí a diferença aí para, né, esse conceito aí, só para a gente lembrar, para ficar mais fácil de diferenciar. E no caso da urgência aí da pré-eclâmpsia, o não comprometimento permite o controle em até 24 horas. E na emergência, quando tem sintomatologia clínica, aí o controle deve ser rápido, em até 2 horas. Vai ser a nível hospitalar esse controle e só lembrando aí dessa classificação mesmo, a gente utiliza esse padrão para a gente lembrar. Na presença de PA muito elevada, acompanhada de sintomas, a necessidade de uma adequada avaliação clínica, incluindo exame físico detalhado e exame fundoscópico do olho com pupila dilatada. Nas emergências hipertensivas, recomenda-se controlar a pressão mais rapidamente, enquanto nas urgências hipertensivas, o controle pode ser gradual, um período de até 24 horas. Idealmente, as pacientes em emergência hipertensiva devem ser encaminhados para internação em unidade de tratamento intensivo, com monitorização da pressão arterial e do eletrocardiograma. A urgência hipertensiva pode ser tratada com a instituição de tratamento medicamentoso convencional. Só lembrando aí sempre dessa, ela vai ter que ser tratada no hospital, com medicamento convencional, mas ela vai ter que ir para um tratamento intensivo e tem que ser monitorada, para ver esse controle, porque tem que baixar esses níveis de pressão. A eclâmpsia constitui-se em emergência e a paciente deve ser transferida o mais rápido possível para o hospital de referência. Enquanto se procede a transferência, deve-se tomar algumas providências, medidas gerais, terapia anticonvulsivante e antihipertensiva. Então, isso já no socorro, lembrando que esse socorro vai ser feito pelo SAMU, que tem toda a paramentação e tem os profissionais ali para estar atendendo e tem essa medicação que ela já tem que fazer esse controle antes de chegar no hospital. Não dá para levar ela numa ambulância normal, sem acompanhamento e sem os procedimentos básicos. Aí as medidas gerais. Manutenção das vias aéreas livres para reduzir o risco de aspiração, oxigenação com instalação de catéter nasal ou máscara de oxigênio úmido, 5 litros por minuto, sondagem vesical de demora, punção venosa em veia calibrosa, terapia antihipertensiva, terapia anticonvulsivante. Isso tudo, essas medidas gerais, elas já têm que ser feitas dentro do socorro ali mesmo, antes de chegar no hospital. Sulfato de magnésio é a droga anticonvulsivante de eleição. A grande vantagem sobre os demais anticonvulsivantes consiste no fato de não produzir depressão do sistema nervoso central. Porque a gestante não pode, ela tem que manter também, o máximo que a gente puder, manter ela com nível de consciência ali, é importante.
A mais importante do que interromper uma convulsão já iniciada é a prevenção de uma nova crise, evitar que nova crise aconteça. Aí a transferência e transporte da mulher com eclâmpsia, transporte adequado da mulher com eclâmpsia até o hospital de nível secundário ou terciário é de importância capital para a sobrevida da gestante. Nessa situação, a gestante deve estar sempre com vaga confirmada em centros de referência, inicialmente hospital terciário, então a gente já leva, né, o socorro, no caso já leva, e ela já tem que ter essa vaga garantida, ela não pode ir e ficar esperando, principalmente no caso de urgência. Veia periférica calibrosa, cateterizada, evitando-se a hiperidratação, sonda vesical com coletor de urina instalado, pressão arterial controlada com hidrazalina, unifedipina, dose de ataque de sulfato de magnésio aplicada, manutenção do esquema intramuscular de sulfato de magnésio, sendo aplicado 5 gramas em cada nádega, e esse esquema deve ser preferido, pois produz cobertura terapêutica por 4 horas após as injeções e evita o risco de infusão descontrolada de sulfato de magnésio durante o transplante. O médico deve obrigatoriamente acompanhar a mulher durante a remoção. No caso, aí são aqueles transportes de maior complexidade, né? Onde tem um médico, um enfermeiro para estar acompanhando. Estratégia para facilitar a adesão ao tratamento antihipertensivo. Como qualquer portador de hipertensão arterial, a gestante hipertensa, especialmente pela gravidade do impacto da mortalidade e morbidade materna e fetal, deve ser direcionada para adesão ao tratamento e, consequentemente, controle da hipertensão. A educação em saúde é o primeiro passo a ser dado na tentativa de desenvolver e estimular o processo de mudança de hábito e transformação no modo de viver. Então, a educação, orientação sempre. Lembrando que não é fácil, né? Às vezes a gente orienta, fala, mas as pessoas, principalmente quando elas descobrem uma doença crônica, tem uma certa resistência ao tratamento. Às vezes ela conhece a doença mais do que ninguém, mas tem a questão da negação. Então não é fácil convencer a pessoa e até aderir a esse tratamento. Mas a educação é o primeiro passo, porque não adianta passar medicação e ela não ter essa orientação, né? Que muitas vezes até a hipertensão está no nível primário, dá para fazer esse controle, né? Como a gente já viu, só com mudanças dos hábitos de vida, né? Hábitos alimentares, praticando atividade física, dá para fazer esse controle sem o uso de medicação. Mas esse processo, né, a gente tem que enfatizar sempre, estimular o processo de mudança de hábito, de transformação no modo de viver, porque se desenvolveu a hipertensão, porque alguma coisa não está legal, então tem que fazer essas mudanças e a gente sabe que não é fácil, né? Fazer com que esse paciente, com que essa pessoa chegue, né, a esse consenso que tem que mudar. Aí o conhecimento da doença e do seu tratamento, apesar de ser o primeiro passo, não implica necessariamente adesão, pois requer mudanças de comportamento que muitas vezes só são conseguidas a médio e a longo prazo. Toda atividade educacional deve estar voltada para o autocuidado. O trabalho em grupos de pacientes e equipe de saúde é útil para propiciar troca de informações, favorecer esclarecimento de dúvidas e atenuar ansiedades pela convivência com problemas semelhantes. Toda vez é muito nítido isso quando quando o paciente descobre, isso falando independente de classe social, de conhecimento, do nível, né, de escolaridade, é muito difícil. Quando o paciente descobre uma doença crônica, que ele tem que fazer essa mudança, para ele é tudo muito novo. Então ele tem o conhecimento
muitas vezes, né, ele vai ter o conhecimento da doença, do tratamento, apesar de ser o primeiro passo, não necessariamente vai significar que ele vai estar mudando o comportamento, que ele vai aceitar isso. E a gente vê muito no dia a dia, muitos pacientes, eles às vezes até mentem, eu acho que eles criam até para eles mesmos, né, uma forma de, sei lá, porque quando a gente fala para eles na questão, tô fazendo dieta, não, eu faço dieta, tá tudo certinho, eu não como nada, eu só como verdura, e a pessoa continua ali ganhando peso, a pressão não controla, então a gente sabe que está omitindo pra gente, então a gente tem que conseguir nessas educações aí, nessas reuniões em grupo, trabalho de conscientização mesmo, favorecer, né, esclarecer, e tem a questão da ansiedade também. A pessoa descobriu de repente ali que tem uma doença, que tem que conviver, que tem que lidar, também não é fácil para ela. Então, por isso a gente frisa muito aí e sempre falar que a maioria deles, a longo prazo, eles já sabem tudo da doença, eles sabem o que tem que fazer, eles sabem tudo de dieta, mas não faz. Então a gente tem, por mais que eles já estejam cansados de ouvir, a gente vai ter que frisar sempre nisso, orientar e tá sempre batendo ali na tecla, cobrando e fazendo essas reuniões em grupo, que ele é um local até para trocar informação muitas vezes. Aí, abordagem na pré-concepção. De preferência, as mulheres que desejam engravidar devem ser avaliadas para conhecer sua pressão arterial prévia e, se hipertensa, avaliar sua severidade, possíveis causas secundárias, sobretudo feucromocitoma, presença de lesão em órgão-alvo, e planejar a estratégia de tratamento. Nas mulheres hipertensas que desejam engravidar, é fundamental que se avaliem as drogas que estão sendo utilizadas. A abordagem na pré-concepção, né, aquela consulta pré-concepcional que a gente orienta que toda mulher faça quando está planejando engravidar, que faça essa consulta pelo menos uns 3 meses antes da data ali planejada. Porque quando tem o planejamento, normalmente a pessoa tem em mente mais ou menos, né, uma data que ela quer começar a tentar engravidar. Não significa que ela vá conseguir naquela data planejada, mas pelo menos que ela tenha noção e que faça essa consulta para fazer os exames para ver se a saúde está tudo ok antes, até porque ela vai ter um tempo para possíveis intercorrências, ela conseguir fazer o tratamento, conseguir algum resultado e conseguir um controle antes de começar a engravidar. Não que depois, também não é o fim. Se engravidou, descobriu que está grávida e de repente na primeira consulta descobriu também, óbvio que a gente vai fazer as orientações, né? Dependendo do nível da gravidade ali que ela apresenta de hipertensão, a gente orienta nas mudanças do estilo de vida e vai monitorando. E as mulheres que já são hipertensas, sabem que são hipertensas, desejam engravidar, aí é fundamental avaliar as drogas que estão sendo utilizadas. Também é bom que faça essa consulta, né, pré-concepcional, que o médico vai avaliar se a medicação em uso, se não vai ter interferência numa possível gestação. E se tiver, que ele faça essas mudanças. Tratamento da hipertensão arterial durante a lactação. Mães hipertensas podem amamentar normalmente com segurança, desde que se tenham cuidados e condutas especiais. Todavia, as drogas antihipertensivas estudadas são excretadas pelo leite humano. Sendo assim, mulheres hipertensas no estágio 1 e que desejam amamentar por alguns meses podem suspender a medicação antihipertensiva, com um cuidadoso monitoramento da pressão arterial e reinstituir a medicação logo que suspender o período da amamentação. Então, lembrando, nenhuma medicação, quando suspensa, dá para ficar tranquilão. Então, a gente suspendeu, vai fazer esse controle, esse monitoramento severo também para ver se está tudo ok. Tendo alguma alteração, volta pelo médico e avalia a necessidade de alguma medicação.
Nenhum efeito adverso de curto prazo foi descrito quanto à exposição ao miltidol, hidrazalida, propanolol, labetalol, que são os preferidos. Se houver indicação de beta-bloqueadores, diuréticos podem reduzir o volume de leite ou até suprimir a lactação. A mãe hipertensa que amamenta e a criança amamentada no peito devem ser monitorados para prevenir potenciais efeitos adversos. Hipertensão recorrente. A hipertensão recorrente em larga proporção, 20 a 50% nas gestações subsequentes. Os fatores de risco são aparecimento de hipertensão arterial logo na primeira gestação, história de hipertensão arterial crônica, hipertensão persistente 5 semanas pós-parto, elevação precoce da pressão na gravidez. Mulheres que tiveram pré-eclâmpsia têm maior tendência para desenvolver hipertensão arterial do que as que tiveram gestação como normotensa. Então, lembrando, né, hipertensão recorrente em larga proporção é de 20 a 50%, gestações subsequentes. Aí os fatores de risco, aparecimento de hipertensão arterial logo na primeira gestação, história de hipertensão arterial crônica, então quem já teve na primeira gestação, história de hipertensão, ou seja, mulheres que já são hipertensas, hipertensão persistente 5 semanas pós-parto, isso em gestações anteriores, e elevação precoce da pressão na gravidez. Então, tudo isso, se ela já teve na primeira gestação, significa, né, um risco aumentado aí para possíveis gestações posteriores. Aí as mulheres que tiveram pré-eclâmpsia têm maior tendência para desenvolver hipertensão arterial do que as que tiveram gestação normotensa. Lembrando também, né, sobre a questão aí da pré-eclâmpsia, dos fatores de risco que eu não citei, além do histórico, né, dela já ter um histórico, antecedentes familiares, histórico de hipertensão, e tem também o fator da idade. E tem outros fatores também que às vezes de causa desconhecida, que a gente, assim, na vivência, né, a gente vai vendo. Eu já presenciei casos de mulheres que não tinham histórico hipertensivo e de repente no final teve um ganho de peso bem acentuado, começou os edemas e desenvolveu a pré-eclâmpsia. Outra também, idade, né? Estava 41 anos, já tinha um histórico de abortos recorrente e quando conseguiu levar uma gestação, fez todo um controle que não podia ganhar peso, o ganho de peso estava baixíssimo, tudo certinho, pressão controlada até no finalzinho, e de repente nas últimas semanas começaram os edemas, de repente um pico hipertensivo e desenvolveu uma pré-eclâmpsia. Lógico, né, teve que entrou em contato com o médico e marcou a cesárea, teve que ser uma coisa assim mais de urgência. Mas só para lembrar aí que tem um fator também. E quanto aí, no caso da pré-eclâmpsia dela, não teve nenhum, o médico não descobriu assim a causa exata. A única coisa que supõe que era o fator idade, né? Porque já que o restava, ela fazia dieta, tudo certinho, alimentação super equilibrada, fazendo acompanhamento com nutricionista, ganho de peso totalmente controlado. E no finalzinho, né, o aumento gradativo aí da pressão com acompanhamento da pré-eclâmpsia. Então a gente tem que observar, porque às vezes não só o fator, né, que a mulher é obesa ou com histórico já de hipertensão, que pode desenvolver. Qualquer pessoa, qualquer gestante está propensa a desenvolver. Então a gente fica, né, faz esse controle sempre, mas a gente sabe tem esses fatores de risco maior que são os citados, né? Mas isso não significa que pode relaxar com as outras gestantes que esteja dentro do padrão, né, que a gente acha que está fora do risco.
Por hoje é só. Obrigada pela atenção. Até a próxima.